Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, digníssimo ministro Luiz Fux, Walter Nagelstein, advogado, casado, OAB do Rio Grande do Sul, número 45758. Vem à presença de Vossa Excelência apresentar o presente habeas corpus em favor dos senhores Meyer Joseph Nigri, Luciano Hang, Robel Afrânio Barreira, José Isaac Pérez, Cury, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raimundo, conhecido como Morongo, todos eles brasileiros, em endereço já sabido por esta egrégia corte, cada um deles, pelas razões que abaixo expõe, preliminarmente invocando a seguinte questão. Estes cidadãos brasileiros foram, na data de hoje, no dia de hoje, objeto de uma ação de busca e apreensão promovida pela Polícia Federal do nosso país, nas suas residências, nos seus locais de trabalho. Ao mesmo tempo foram sujeitos de uma ação de condução coercitiva ao órgão policial para que prestassem depoimento e ainda tiveram as suas contas pessoais e, quiçá, empresariais também, por determinação desta egrégia corte, bloqueadas. Todas estas ordens foram emanadas a partir de uma determinação de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes e a partir também de supostas notícias veiculadas por um determinado blog de que teriam estes pacientes do presente habeas corpus, dentro de um grupo fechado de WhatsApp, feito manifestações atentatórias às instituições democráticas e à própria democracia do nosso país. As supostas manifestações, portanto, foram dentro de ambiente eletrônico, pelo que, como dito, preliminarmente, ministro presidente, eu invoco aqui que o presente habeas corpus seja também conhecido pelo mesmo meio eletrônico. No mérito, senhor presidente, nós não conhecemos no direito brasileiro medida que guarde paralelo com estas que têm sido protagonizadas por Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes. Invoco a frase do célebre ativista dos direitos humanos, da igualdade racial, Martin Luther King. Não me assusta o grito dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. Excelentíssimo senhor presidente, nós estamos diante de um inquérito ilegal e de uma violência que não encontra paralelo no direito brasileiro. O Estado lançar mão de uma medida de busca e apreensão, sendo que esta é uma das medidas mais violentas que o Estado tem à sua disposição, só deve ser utilizado tal instrumento quando que as provas de fato sobre a existência, a ocorrência, a materialidade de determinado crime sejam sobejamente demonstradas. Cidadãos pagadores de impostos que geram milhares de empregos, ciosos e responsáveis das suas atividades, contribuintes para o próprio desenvolvimento do nosso país, precisam ter resguardados os seus direitos constitucionais, dentre eles o direito de opinião. E de novo, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux,
O Estado, através da sua mais alta corte, dentro de um inquérito que sequer respeita o princípio da reserva legal, que cabe ao Ministério Público a provocação e o requerimento ao magistrado que detenha a competência para que pratique tal ato, não se justifica. Aliás, sequer estas pessoas, o foro para julgá-las seria o STF, ou para produzir tal ação seria o STF. Na medida que sequer tem qualquer uma delas foro privilegiado, excelentíssimo presidente. São pessoas comuns. E em julgado muito recente desta própria corte, ficou definido que não cabe à corte julgar pessoas na pessoa do ex-presidente da República, num dos processos mais conhecidos dos últimos tempos e ao mesmo tempo polêmicos do nosso país, declarada a incompetência de um juiz porque o foro adequado não era Curitiba, senão que Brasília. Ora, excelentíssimo presidente, se o foro adequado naquele processo não era Curitiba, senão Brasília, e o processo mais notório e conhecido desse país, a incompetência do juiz foi declarada por esta própria egrégia corte, como que um magistrado, um ministro desta corte, avoca para si a competência de julgar pessoas cujo foro deveria ser a comarca do domicílio de cada um? Florianópolis, Gramado, Rio de Janeiro e por aí vai. Da mesma forma, excelentíssimo senhor presidente, em um julgado muito recente desta egrégia corte, da lavra de sua excelência o ministro Gilmar Mendes, ficou consignado que conversas de WhatsApp não são válidas. Ao contrário, são imprestáveis como prova. Porque comparáveis às conversas de WhatsApp, às conversas telefônicas e, portanto, albergadas na questão do sigilo da conversa telefônica. Como que, senhor presidente, tendo essa própria egrégia corte recentemente produzido tal decisão e tal jurisprudência, novamente da lavra de sua excelência o ministro Gilmar Mendes, e subscrita por vossas excelências e pelo colegiado desta colenda corte, no dia de hoje, mais uma vez, sua excelência o ministro Alexandre de Moraes produz uma decisão que extrapola os limites da constitucionalidade, da legalidade e bem caracteriza a figura do abuso de direito. Até quando, senhor presidente? Até que momento a sociedade brasileira, através da sua instância judiciária maior, o Supremo Tribunal Federal, e através do órgão de controle da legalidade, o Ministério Público, assistirão silentes às violências e o arbítrio perpetrados contra cidadãos brasileiros, o esbulho dos nossos direitos, das nossas garantias, o aviltamento da nossa Constituição, senhor presidente. É inaceitável. Não é uma arguição jurídica que este advogado faz no presente momento, mas é preciso que se faça somente para fins de ilustrar o que se está vivendo. Machado de Assis, um dos maiores escritores da nossa língua, numa das suas mais conhecidas obras, descreve a figura de um médico que começa a diagnosticar as pessoas da sua cidade como se estivessem todas elas não mais gozando das suas faculdades mentais e vai internando-as uma por uma. Até que todas as pessoas daquela determinada cidade são internadas no manicômio. Quando isto acontece, senhor presidente, a cidade se apercebe que não eram mais as pessoas que não gozavam das suas faculdades, senão que o próprio médico, o alienista. Não seria essa, por acaso, a realidade que nós estamos vivendo no Brasil? Quai, seu app de vídeos curtos.